Pronto. O tema hoje, ao qual eu vou dar início nesse estudo, chama meditar, interpretar e contextualizar a palavra de Deus. Tá? Para a gente dar início, para que vamos entender, pega a sua Bíblia, ó, a gente vai fazer várias aberturas hoje, várias passagens, tá? Abra a tua Bíblia no livro de... Tem uma pessoa que está entrando. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 ao 17. A irmã Gabriela Gutierrez, seja bem-vinda à sala, nossa sala de estudo. Hoje a aula vai ser como meditar, interpretar e contextualizar a palavra de Deus, tá? Se você estiver com uma Bíblia na mão, abra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Marcelinho está entrando agora. O pessoal está um pouco atrasado hoje. Quem tiver dúvida durante a aula, tá? Pode parar, eu explico, a gente vai debater, tá bom? Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse texto, sabemos que o apóstolo Paulo, que escreveu, ele já inicia falando, permanece naquilo que aprendeste. Por que eu estou falando, frisando esta passagem? Primeira coisa, ele fala naquilo que aprendeste e de quem aprendeste. Ou seja, aprendeste através de Jesus Cristo, através da palavra que foi gerada pelo Espírito Santo. Mas aquilo que aprendeste, nós temos que aprender. Ninguém pode seguir a Cristo simplesmente, eu conheci, eu com a minha boca, eu confessei, eu me batizei, e a partir desse momento está tudo certo. Não, ele quer que nós venhamos a conhecer as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque é a boca de Deus nos ensinando a viver e a nós conquistarmos a nossa salvação. E ele diz aqui que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, é necessário que a gente conheça. É por isso que eu sempre falo, nós temos que ler a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa não consegue interpretar, acha chata a leitura. Então, essa é a ideia hoje da aula, para que nós possamos como pegar um texto e como a gente vai ler, como é que você consegue extrair algo daquele texto, como é que eu medito, como é que eu consigo entender. Porque a primeira dica que eu já falo é que você não leia a Bíblia como um livro, como um romance, que você lê. Sabe por quê? Não vai te servir nada, não vai te alimentar. Vai alimentar muito pouco. Então, a partir desse momento, a gente tem que entender o que é que Deus pede para cada um de nós, em relação a essa meditação. Vamos lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha só que interessante que ele diz. Lá no comecinho da Bíblia, né? Sexto livro da Bíblia. Nós vamos encontrar duas vezes essa passagem na Bíblia que nós temos que entender. E diz assim: quando ele fez a promessa para Josué, que era para ele assumir o lugar de Moisés para conduzir o povo à terra prometida, ele falou assim, para Josué, deu todas as ordens, disse para ele ser forte, para ele continuar, mas ele falou aqui algo que traz para a nossa aula de hoje. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha por que Deus quer que nós temos que meditar na palavra dele, para que a gente tenha certeza que nós estamos no caminho certo, fazendo certo. Porque se nós não aprendemos a palavra, nós não meditamos, nós não sabemos, como é que você vai andar no caminho certo do Senhor? Uma das coisas que mais as pessoas têm, isso aí é geral, tá? Você perguntar para os grandes estudiosos, os grandes leitores, dá preguiça de fazer a leitura. A preguiça é uma das coisas que mais acaba com uma pessoa em relação à leitura e à busca do conhecimento. E ele fala, né, que para que ele não desvie, que ele vai ser, que ele vai fazer prosperar. Então, prosperar não é financeiro, é a prosperidade espiritual, a prosperidade dele tem uma vida bem-aventurança. A bem-aventurança da promessa de Deuteronômio, capítulo 28, tá? Que são as promessas de Deus, tá ok? Se vamos lá agora em Salmos, abre bem no meio da Bíblia, que você já abre em Salmos, Salmo 1, ele vai falar novamente, ali no verso 2, ele vai dizer assim, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que ele fala para meditar de dia e de noite? Tá? Então, vamos entender agora quando nós vamos ler, tá? Eu vou fazer uma meditação com vocês lá um pouquinho para frente, para que vocês venham entender. Meditar, o que é meditar? Meditar é refletir, meditar é ponderar, meditar é você projetar, é fazer uma consideração, tá? É você olhar naquele texto e você começar a tentar entrar naquele texto. Vamos dizer assim, é um texto muito conhecido de todos, quando João Batista estava lá batizando as pessoas, você fecha o olho, você imagina um homem na beira de um rio, as pessoas descendo, ele clamando, chamando arrependimento. Então, você praticamente se transporta para aquela palavra, para que você entenda que aquilo venha falar ao teu coração. Isso que é meditar. Por isso que eu falo que a leitura correndo, você vai atropelar coisas. Vamos ver umas coisas interessantes que pode até ser que você já leu e você não meditou, e eu vou mostrar uma maneira que você possa meditar. Quando ele fala em meditar nessas duas passagens, ele fala de dia e de noite. Por quê? Porque era uma forma do Senhor falar com o povo hebreu, que o dia representa, ele é atribuído, o dia, durante o dia, a felicidade. E à noite, ele é atribuído como uma tristeza, ou como uma dor, um momento ruim. Por isso que ele fala, medita de dia e de noite. Porque Gabriela, já te respondo aí. Em qualquer circunstância da nossa vida, tá? Nós temos que estar meditando. Não é para você ler a Bíblia 24 horas, mas é para isso. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Gabriela. Ela coloca aqui, existe um aplicativo onde é possível ouvir a Bíblia. É uma boa maneira de conhecer a palavra e vencer a preguiça. Dá para ouvir a caminho da escola, caminho do trabalho. Exatamente, Gabriela. Muito bem colocado. Existem aplicativos, existem sites que você... Bíblia online, na qual você tem a opção de você escutar. Você põe seu foninho de ouvido e você vai ali. Você pode ir escutando, paralisando e vai meditando na palavra de Deus. Tá ok? Então, fica uma dica aqui agora, muito importante para todos vocês, que para poder entender, para poder interpretar algumas passagens bíblicas, às vezes se faz necessário você ter um dicionário na mão. Hoje em dia a gente está muito com e-books, né, livros digitais, etc. Eu gosto do papel, mas eu uso muito a internet, mas você sempre tem um dicionário na sua mão. Se você tiver condições, se você puder, né, também não é uma coisa necessária, mas se você tiver, por exemplo, um livro de comentário bíblico, isso é muito importante, vai te ajudar muito, muito, muito a você compreender as escrituras sagradas. Há alguns momentos, se você tiver condições também, tem algumas linguagens diferentes de tradução de Bíblia. Se você não tiver todas as linguagens,
tem na internet, online, você vai lá, abre lá, você verifica. Por quê? Você, às vezes, lê numa versão, você parece que não consegue extrair, você fica meio... você consegue, você lendo uma outra versão, você encaixa as informações, abre a tua mente do que ali realmente quer dizer aquela passagem bíblica, tá? E toma cuidado, gente. Toma cuidado em pegar qualquer informação, tudo que você digitar da Bíblia, você pegar explicação do Salmo 1, você vai encontrar uma enxurrada de informação. Toma cuidado, saiba de quem que você está ouvindo, porque nem todo mundo vai te trazer a verdade, a luz da palavra de Deus. Porque hoje todo mundo é teólogo, todo mundo estuda, todo mundo tem visão, todo mundo interpreta a Bíblia, e não é bem assim, tá? A gente vai ver que tem certos textos que não vai mudar, né? E hoje em dia está um perigo, que muitos aí querem um mais saber que o outro, está meio complicado. Então, peguem pessoas que você sabe que é confiável. Eu sempre falo, eu sou fã dele porque eu sei da seriedade desse homem de Deus, que é o Hernandes Dias Lopes. Às vezes tem algumas coisas que eu quero saber. Tal passagem, eu ponho lá, por exemplo, o Salmo 1 aqui, eu ponho lá, explicação Salmo 1, Hernandes Dias Lopes. E vem uma explicação dele, tem às vezes alguns vídeos dele, então você vai compreender bastante, é uma pessoa, uma fonte segura. E tem outros, tá? O Hernandes Dias Lopes é um só dos quais eu recomendo para vocês, tá bom? Uma das dificuldades que as pessoas têm na hora de interpretar, na hora de meditar na palavra de Deus, que isso eu tenho certeza que vocês que estão aí, vocês também devem ter, são palavras que não fazem parte do nosso cotidiano, não faz parte do nosso vocabulário hoje diário, já notou? Existem palavras que a gente lê na Bíblia, mas o que significa essa palavra? Nossa, aí você lê o versículo todo, daí aquela palavra te deixa em dúvida. E às vezes a pessoa vai lendo, o que eu recomendo para vocês? Pare, pega aquela palavra, entra no dicionário, tem online na internet, e veja o significado daquela palavra. Aonde entra aquela orientação. Às vezes uma outra versão, né, uma versão que tem aquelas linguajar de hoje, a nova versão transformadora, a Viva, ela traz ali, você, essa palavra significa tal coisa. Pega ali na sua Bíblia e anota. Gente, rabiscar a Bíblia não é pecado, não, tá? Eu já vi gente falar que a Bíblia é sagrada, não se pode escrever. Então, eu sou pecador, conheço um monte de pastores estudiosos da Bíblia aí que são pecadores. Eu tenho uma Bíblia minha, essa aqui é meu xodozinho, ela, quando eu fui fazer a faculdade teológica, eu peguei ela só para minhas anotações. Um dia eu mostrei aqui para vocês, ó. Ela é todinha rabiscada, tá? Então, não tem problema nenhum você rabiscar. Ok? Deixa eu ver aqui, a irmã Gabriela colocou um comentário. Isso. Vocês possam anotar aí. O nome dele chama Reverendo Hernandes Dias Lopes. Às vezes, gente, eu tenho tanto hábito de falar dele que eu falo HDL. Às vezes a pessoa... O que é HDL, né? É o pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Um ótimo pregador, um ótimo conhecedor da palavra, tem livros maravilhosos, tá? E vamos dar um exemplo aqui de palavras, quer ver? Para a gente anotar, para você ver textos. Provérbios 25, 8. 25, verso 8. Tem uma palavra aqui. Eu já peguei algumas coisinhas assim, só para a gente... dar uma estudadinha. Ele diz aqui, ó, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Gente, eu não sabia o que era a palavra litigar, tá? Você vai no dicionário bíblico, se você tiver um dicionário da tradução hebraica, tal, eu sei que é mais difícil, eu sei que às vezes você não pretende adquirir livros dessa maneira, né? Mas você pode entrar pela internet e num dicionário, tá? E ele vai mostrar para você, litigar significa contestar. Eu lembro quando eu comecei a aprender a palavra de Deus, e um dia eu perguntei para o professor na faculdade, falei assim, mas por que
né? Eu não entendi ainda, e pode ser uma dúvida, mas por que colocam essas palavras, né, tão difíceis que a gente não usa mais? Por quê? Essas Bíblias foram traduzidas há muitos anos atrás. Algumas é de 1800, de 1917. Naquela época, eram as palavras que eram utilizadas naquela época. Tanto é que todas essas palavras fazem parte do nosso vocabulário. Está no dicionário Aurélio, todos os demais, tá? Então, faz parte da nossa. Só que foi caindo no desuso estas palavras. E acabou ficando nessas traduções, por isso que existem algumas traduções mais novas, que é chamada, né, pelo linguajar de hoje, e essas outras, as quais eu citei para vocês. E essas foram patenteadas, então, toda vez que a gráfica imprime, ela imprime exatamente dessa maneira, tá? Então, você não vai ter dificuldade de encontrar no dicionário essa palavra. Por exemplo, Provérbios 26:4 vai falar, vou ler primeiro o 26:4, depois o 26:5, que é a mesma palavra, só que tem uma pequena diferença na hora do significado. Verso 4, não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele, tá? Essa estultícia significa estúpido, tolo, segundo a sua estupidez, né? Segundo, ele é um homem tolo, tá? No verso 5 já diz, ao insensato responde segundo a sua estultícia, ou segundo a sua tolice, tá ok? Então, essas palavras, e a gente vai encontrar muitas palavras na Bíblia que não é do nosso dia a dia, como uma vez me perguntaram, o que é apostasia? Eu não entendo o que é apostasia. Apostasia é simplesmente renegar a Cristo, afastar, você negar a sua fé, negar o cristianismo, é você virar as costas. Isso que é o fato dos apóstatas, né, como é chamado, significa apostasia. Tá joia, gente? Então, até aqui, somente para a gente dar uma introdução sobre como meditar, como se dedicar, o que é necessário para que você comece a extrair. Então, eu vou fazer agora algumas passagens bíblicas para a gente entender, tá? Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos lá no Novo Testamento, é Mateus, depois vem Marcos. Capítulo 16, versículo 16. Falo muito nesse versículo até na igreja, né, gente? Quando eu falo do batismo, quem se batizou agora recentemente sabe. Marcos 16, 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Tenho que meditar nessa palavra? Tenho. Tem. A interpretação, nós não precisamos de mais nada. O que eu queria começar é com isso. Existem versículos na Bíblia que eles mesmos já se auto-explicam, mas nós temos que meditar. Como é que a gente meditaria nessa passagem? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Isso aqui é muito, muito interessante para quando a pessoa ainda não se batizou. Quando você vai ensinar um filho, você vai ensinar um parente, alguém mais próximo sobre o batismo, você vai trazer essa passagem, né, mostrando, falar, olha, o que é crer? Quem crer e for batizado, crer no quê? Crer em quê? Crer no nosso Senhor Jesus Cristo. O que é crer? Crer e conhecer são coisas totalmente diferentes, né? Quem crê é aquele que vive com Cristo, é aquele que vive a tua palavra. Viver a palavra não é simplesmente só ir na igreja, de vez em quando ajoelhar, orar um pouquinho. Isso não é crer. Crer é saber, é crer, acreditar realmente que ele se fez homem, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, que ele esteve aqui, que ele operou milagres, que ele foi crucificado, que ele levou todos os nossos pecados na cruz,
que ele abriu o caminho, o acesso direto ao Pai, que ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele venceu a morte de Satanás e que ele abriu o caminho da nossa salvação. Então, somente nessa palavra, quem crer, existe uma meditação, é um exemplo ao qual eu trouxe para vocês, tá? Por quê? Lá em Hebreus 14:4 diz que a palavra ela é viva e eficaz, ou seja, ela renova constantemente. Então, hoje ela tratou isso comigo. Amanhã vai falar, eu crer, podem ser outras palavras, mas todo vai se converger a Cristo. Nunca vai fugir. A Bíblia inteirinha, tudo que fala nela, vai até Cristo. Tá bom, gente? Então, existem versículos aos quais a gente vê, você já lê, você fala, entendi. Isso aqui não tem muito que tentar ir para o hebraico, ir para o grego, aquelas coisas teológicas. Não, ele vai falar com você bem simples, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um pouquinho para frente aí, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, tá? Deixa eu ver se colocar isso aqui do lado. João 1:1, que diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa palavra. Então, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem que é a palavra? Jesus. Então, está bem simples. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Que a explicação praticamente já dá um começo da explicação sobre a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá ok? Então, são versículos que a gente vai encontrar, eles podem ser falados individualmente, tá? Você entende ele individualmente, mas você tem algo que vai te levar a meditar. Esse João 1 já vai levar você à meditação. Um exemplo aqui é você meditar sobre a Trindade, tá? Mas pode levar uma. Agora, existem versículos, tá? Que é necessário você entender o texto ao qual ele está, ou às vezes o contexto todo daquele capítulo, e muitas vezes você tem que pegar de um local da Bíblia, por exemplo, do Antigo Testamento, ir para o Novo, ou do Novo voltar no Antigo, ou às vezes cruzar alguma coisa, informação, dentro até de outros livros. Vamos fazer um aqui que é muito conhecido por todo mundo. Vamos aqui, no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Eu já dei umas explicações sobre essa passagem, mas é muito bom para a gente dar uma revisão. Já deve ter escutado milhares de vezes o pregador falando: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. Vamos lá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem é o sujeito desta frase, desse versículo? Língua portuguesa. Quem que é o sujeito? É o ladrão. Mas no contexto do capítulo 10, quem é esse ladrão? A gente começar a fazer uma análise bem rapidinha na Bíblia, tá? Muitos falam que o ladrão aqui, eles trocam essa palavra de um ladrão para o inimigo, que é uma forma errada. A Bíblia não está escrita que é o inimigo. Nenhuma tradução. Ele fala o ladrão. Muitos falam, Satanás vem somente para roubar, matar e destruir. Já escutei muitas vezes. Porém, ele está falando que é o ladrão. E essa palavra ladrão diz o quê? Que é um defraudador, um ratoeiro, alguém que está roubando algo. Se fosse Satanás, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 28, diz a palavra de Deus que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas Satanás já está condenado, é ele que é o chefão lá. Então, aqui já começa, eu tenho que entender o que está querendo dizer quem é esse ladrão. Então, há necessidade de você fazer uma leitura do contexto, ou seja, as palavras, os versículos, o texto como um todo, para que você venha entender quem é o ladrão.
Daí a gente volta lá no versículo 1, que diz assim: em verdade vos digo. Quem que fala em verdade? Jesus Cristo. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ah, ó, quem que ele está falando? Aquele que não entra pela porta do aprisco. Vamos agora meditar. Jesus está falando, tá? Na minha Bíblia, ela tem até um subtítulo, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá, ó. Jesus, o bom pastor. Então, eu já sei que deu início nesse texto, nesse meu subtítulo. E também está dando início a um capítulo, então nós estamos sabendo. Opa, o texto começa aqui. E Jesus falando sobre esse é o ladrão e salteador, tá? Aquele, porém, que entra pela, versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, ele está dizendo que o ladrão é como o lobo, é aquele que não entra, é aquele que comete falcatrua. E se nós formos ler o texto inteirinho, ele vai falar dele, que é o bom pastor, e ele vai falar o quê? Do opositor, que é o ladrão, aquele que tenta tirar o quê? As ovelhas do seu aprisco. Parece levar a entender que é Satanás, mas não é. O que ele estava dizendo aqui, naquela época, para os fariseus, para os saduceus, naquela época, ele estava falando, são dos falsos mestres. Então, esse ladrão que vem somente para matar, roubar, matar e destruir, são os falsos mestres, são os falsos cristos, são os falsos pastores, e não Satanás. Ah, mas ele está sendo usado por Satanás. Com certeza, um falso mestre, um falso pastor, ele está sendo influenciado pelo mal, mas não é Satanás. Porque o próprio versículo, como nós acabamos de lembrar, do versículo lá de Apocalipse, falando que o ladrão não herdará o reino dos céus. Tá bom? Então, gente, isso aqui é uma maneira que eu tenho para começar a já mostrar para vocês que a gente tem que ter. Para eu saber que lá em Apocalipse 21:8 tem a palavra ladrão, para eu poder chegar a esta conclusão, a gente tem que ler a Bíblia. Então, as pessoas querem, às vezes, entender a Bíblia sem ler. Fica difícil, né? Entendeu? É lógico, eu uso muitos versículos, eu sempre falo na igreja, nos estudos, a gente volta, estou sempre falando, então eu tenho ele memorizado. Mas dá para você fazer uma associação. Você pode dar uma busca em programinhas de Bíblia, ou tudo pela internet, tá? Pelo seu celular, você pode pesquisar onde tem na Bíblia a palavra ladrão. Você vai ver, ela vai chegar em época, opa, olha só, está dizendo aqui que o ladrão não herdará o reino dos céus, tá? Então, você vai ler todo esse texto, e aí você vai entender, realmente, você vai meditar em cima. Aí a gente vai meditar em cima do versículo, né? Nossa, olha só, falsos mestres, eles vêm para roubar, matar e destruir, tem que tomar cuidado com aquilo que eu escuto. Quando falar, eu tenho que verificar se está na Bíblia, que eu sempre falei para vocês, nenhum homem tem a autoridade de falar qualquer coisa da palavra de Deus fora dela. Então, nós sempre temos que buscar a referência na Bíblia. Ah, mas eu ouvi dizer, eu ouvi falar, porque eu aprendi. Tá, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia está correta ou o que a gente ouviu falar que está correto? Certo? A Bíblia está correta. Ela é a verdade. O resto é que está errado. Tá ok? Estão entendendo? Estão comigo aí, gente? Está todo mundo comigo aí? Legal? Então, é essa maneira ao qual vai fazer o quê? Uma meditação, onde ele vai falar, olha só, realmente, ó, os falsos mestres, os fariseus, né, os homens que tentam mudar a palavra de Deus, esse aí vai me levar à destruição. Aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, meu caminho é com Jesus, eu vou escutar, é o meu pastor, o grande pastor, o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai trazer para você uma contextualização, uma meditação em cima desse texto, tá? Existem, né, que nem esse caso aqui, que a gente deu uma lida, eu não vou ler o texto todo, né, porque senão ele vai ficar muito longo, mas vocês dando uma estudada aqui, vocês vão conseguir entender que não o ladrão aqui não é o inimigo, tá? Algumas Bíblias, para ajudar a gente, tá? Algumas Bíblias, quando você pega alguns textos,
tá? Ela tem referências, gente. Por exemplo, nessa minha Bíblia aqui, o versículo 10, capítulo 10, versículo 15, que fala assim, ó: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele pode remeter a gente, lembra que eu falei que a gente faz isso para poder entender um texto, compreender, para meditar, ele pode nos levar a outro texto. Na minha Bíblia, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, ó, bem embaixo, dá para ver aí, ó, bem a última linha aqui embaixo, ó, 10, 15, ele vai levar para Mateus 11, 27. Ele tem uma referência, algumas Bíblias têm já referenciando um outro local na Bíblia, ao qual você possa vir a pesquisar. Tá bom? Então, às vezes, você dá uma olhadinha no seu rodapé. Eu tenho uma outra que é cheia, tá? Ela tem muita referência. Tem algumas que não tem nada, mas é uma alternativa que você tem. Deixa eu ver aqui esse texto. Aí você vai lá no outro texto e fala: ah, estou entendendo agora o que esse aqui quis dizer. Porque aqui ele coloca uma relação entre os 4 evangelhos em cima dessa palavra. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Porque tá tudo certo. Então, tá bom, vou dar continuidade. Qualquer dúvida, vocês me interrompem aí, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Vamos lá no livro de Provérbios. Tem 2 situações lá que eu quero... O livro de Provérbios, ele tem algumas situações que é interessante para você vir a fazer uma meditação, para que você venha compreender as escrituras sagradas, tá? Provérbio, gente, significa ditos. A gente não tem esses ditos populares? Mais vale um pássaro na mão que 2 voando, né? Quem planta, como é que é? Quem planta chuva colhe tempestade, e etc. e tal. Aqui são provérbios, são ditos, mas não são populares. São ditos gerados pelo Espírito Santo. Por isso que Provérbios ele tem 2 situações. Uma que você vai ter que ver o texto como contexto, e às vezes você vai ter casos que vai ser somente o versículo, que vai ser um dito, né? Ou um ditado, por assim dizer, que ele mesmo já é autoexplicativo, ao qual você não necessita ler para trás, ou para frente, ou qualquer tipo. A gente vê que do capítulo 1 até, acho que o 10º, mais ou menos, você vai ver que eles são textuais. Mas lá para frente, ele já começa a ser, que vai falar de uma linha só. Por exemplo, até eu falei ontem na pregação, Provérbios 14, 1, tá? A mulher sábia edifica sua casa, mas a sensata com as próprias mãos a derriba, ou a derruba, né? Aí você vai ver que no verso 2, já vai falar um outro provérbio, um outro assunto. Então, você consegue meditar somente nesse verso 1, né? Poxa, mulher sábia, o que que é, né? O que que é uma meditação rápida aqui? Vai falar da mulher, então é com a própria mulher, tá? Quando ele fala na Bíblia aos homens, ele fala a humanidade, homem e mulher. Quando ele fala só mulher, é somente a mulher. Então, aqui ele está falando para a mulher, que ela, quando é sábia, ela edifica a sua casa. Né? Lembra da pregação de ontem? Que quem assistiu, tá? Que a gente estava falando sobre a edificação do Salmo 127, que é uma mulher que é sábia, edifica, vamos trocar essa palavra edifica, ela constrói a sua casa, mas a insensata destrói com a própria mão. Ou seja, o que é a casa? Qual é a representação de casa? Não é o prédio, mas é o que? O lar. A mulher sábia, ela conduz seus filhos, ela conduz o marido, então ela tem que ver a sabedoria. Eu sou formado em 5 faculdades. Não, você é inteligente, você não é sábio. A sabedoria é aquela que sabe lidar com as situações. E quem dá a sabedoria é o Espírito Santo. Então, você vai meditar somente nesse verso. Entendeu? Aí você vai parar, você vai meditar mesmo. Eu vou fazer uma meditação, tá? Um pouquinho para frente aí, onde vocês nós vamos ter um pequeno exemplo aí. Abre comigo aí, se você está com a sua Bíblia. Agora algo interessante aqui, ó. Um pouquinho para frente de Provérbio 25, verso 1. Provérbios 25, verso 1.
Diz assim, vamos fazer uma leitura aqui, uma meditação rápida aqui, ó. São também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Se a gente fosse dar uma analisada, vamos fazer que você vai meditar e você abre exatamente, você está nesse provérbio. São também esses provérbios de Salomão. Bom, até aqui tranquilo, né? Está dizendo que foi Salomão que escreveu esses provérbios, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Aí bate assim uma curiosidade. Homens de Ezequias, do que ele está dizendo aí? Quem será que são esses homens de Ezequias? Não vai gerar uma dúvida? Quem que é? Se você, olha só como é que é uma diferente de uma meditação. Se você ler rápido, você passa batido. Mas aqui tem um detalhezinho desses homens de Ezequias. Aí você pode pegar, como eu falei para vocês, uma Bíblia de uma outra versão. Por exemplo, eu vou pegar aqui a NVT. Deixa eu abrir aqui na página. Tá? Que diz assim, ó. Olha só, um pouquinho diferente o texto. Esses são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. Já não mudou um pouquinho? Ó, o outro estava escrito, ó, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Aqui diz que foram reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. Aí já começa a mudar um pouquinho, mas quem são os conselheiros e rei Ezequias? Aí começa a aprofundar, gente. Aí aqui necessita um certo estudo para saber quem eram esses conselheiros, quem eles estavam falando, a quem Salomão estava ali quando ele escreveu, que aqui foi colocado, tá? Que foi, ele estava referindo aqui a Isaías e a Miqueias, tá? Conforme uma tradição, é uma pesquisa que eu fiz, conforme Flávio Joséfo. Aí eu peguei um outro livro que eu tenho, que eu estou lendo, esse livrinho aqui, ó, bem pequenininho, gente, ó, que chama História dos Hebreus, maravilhoso livro, tá? Flávio Joséfo era um judeu, que historiador, ele é um homem de renome, ao qual uma referência muito boa para a gente tirar informações. Aí, nesse caso, a pessoa que só está lendo a Bíblia, ela não tem um material para tirar, ela vai ficar um pouquinho às cegas, mas você, com uma traduçãozinha, uma procuradinha na internet, ali, numa outra tradução, você já consegue abrir um pouquinho mais a tua mente para entender e fazer essa meditação, entendeu? A gente tem que viajar na palavra. Por isso que, às vezes, a leitura da Bíblia, ela demora um pouco. Você vai lendo, você vai meditando, você vai pegando, às vezes você fica num versículo, ó, ali pensando. É um momento de você abrir sua mente, tá? Ontem eu preguei o Salmo 127. Vamos nele lá? Abre aí, gente. Agora vocês vão pregar para mim. Vamos lá. Agora vamos meditar todo mundo junto. Agora eu quero a participação de vocês, hein? Tá? Quando a gente vai meditar, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Você lê um texto, um versículo, tá? Você pega palavras-chave. A gente chama de palavra técnica na teologia, mas a gente pega algumas palavras, é nela que a gente vai pegar e fazer a nossa meditação, tá? Vou ler o Salmo 127 inteiro para vocês aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles. A sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que a gente faz aqui nesse texto? Agora eu quero a participação de vocês. Você lendo, quais são as palavras que te chamam a atenção para você meditar? Eu vou fazer aqui num verso, tá?
Aí depois vocês me ajudam. Quero que vocês abram o microfone de vocês aí e vocês me ajudam. Por exemplo, o que me chama a atenção no verso 1? Primeira coisa, não edificar. Em vão trabalham. E em vão vigia a sentinela. Essas 3 pedaços desse verso me chamam a atenção para eu meditar. Certo? Que ele está falando aqui, se o Senhor não edificar a casa, significa construir a casa. Se não for Deus que construir a casa, se não for Deus que constrói, como ele está falando de lar, às vezes ele está falando alguém mora só, então ele está falando com aquela pessoa, então ele está falando com pessoas, ele está falando com vidas. Se ele não construir essa vida, se não for ele que constrói um casamento, se não é ele que constrói nossos filhos, ele fala aqui que em vão trabalham, quer dizer, é perda de tempo. Não vale nada. Olha só, uma meditação rápida aqui. Não vale nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, toda a vigilância, tudo está na mão de Deus, o controle absoluto, nós temos que confiar nele. Vocês entenderam? É mais ou menos assim que a gente extrai coisas do texto para fazer uma pregação. Praticamente é um estudo, uma meditação. Então, você começa a extrair coisas desse pequeno texto que você vai trazendo para a sua vida. É que nem aqui da palavra, quando ele fala edificar, não tem lá em Provérbios, nós lemos que a mulher sábia, ela edifica o lar. Ele está falando a mesma coisa aqui. Se não for o Senhor a edificar, a mulher só vai ser sábia com a edificação. Se ela tem o Espírito Santo, se ela está no Senhor, ela consegue edificar a casa dela. Tá vendo como é que vai juntando as coisas? E aí você começa a parar, poxa, mas será que eu estou edificando a minha casa? Deus fala que a mulher, quando ela casa, ela é auxiliadora, né, adjuntora. Aí você fala, poxa, se eu tivesse sabedoria, se eu estou edificando, se eu estou fortalecendo meu marido, meus filhos, se eu estou dessa maneira, então eu estou edificando, eu tenho o Senhor. Aí você fala, nossa, mas eu não tenho, eu estou falho. Aí você começa a trazer para você na sua vida. Nossa, hoje minha vida está uma brigaiada aqui em casa com meu marido. Nossa, mas eu não seguro minha língua. Sei lá, estou dando exemplos, tá, gente? Para que você venha trazer para você, poxa, o que realmente isso aqui vai falar comigo? O que realmente esse texto está falando comigo? No caso aqui dos Salmos, né, desse Salmo 127, em cada um você consegue extrair algumas coisas. Vamos lá, vou fazer pergunta agora, tá? Jéssica, do verso 2 aí, o que você tira de palavra-chave para você? Fala para mim. É a palavra inútil e arduamente. Inútil e qual? Arduamente. Arduamente, né? Na minha está como penosamente. Exatamente. Dá para extrair, dá para fazer uma medida em cima dessa palavra inútil, né? O que ele está dizendo inútil? Ele fala levantar de madrugada e repousar à tarde. Acordar muito cedo, aqui ele está dizendo uma outra coisa, que o homem, tá? Não adianta ele trabalhar o dia inteiro, se matar, acordar de madrugada e até de noite, e adquirir bens, e trabalhar, e falar assim, ei, está sendo inútil querer absorver tantas coisas na vida. Porque ele vai falar no finalzinho aqui, ele fala assim, aos seus amados ele o dá. Ou seja, Deus fala, ei, é Deus que vai alimentar a sua família, é Deus que vai colocar o pão na sua casa, Deus que vai abençoar o teu trabalho. Por quê? Uma pessoa que só trabalha e se mata de trabalhar e esquece da família, da esposa, dos filhos, esquece de viver, não vai na igreja, não faz nada, Deus fala assim, ó, você é inútil, tá inútil, você não, você está vivendo de uma forma inútil. Para mim, não é isso que eu tenho para você. Porque tem pessoas que são gananciosas, só pensam em trabalhar e fazer hora extra para guardar dinheiro, para comprar as coisas. Vocês não conhecem gente assim? Todos conhecem, todo mundo conhece alguém assim. Não é verdade? E Deus falou assim, ó, para, sua família é prioridade. Não é para ninguém ficar em casa de braços cruzados, mas ele fala, é prioridade, mas tudo tem dentro do seu controle. Entendeu? Deus já não falou no verso anterior que é ele que guarda a sua casa, não é ele que guarda as suas coisas? Então, confia nele. Entenderam, gente? Vamos lá, perguntar para mais uma pessoa que vocês vão participar. Gisele, verso 3, o que você extrai aí?
É que a herança, né? Ele fala da herança do Senhor, que os filhos, é o filho e a herança. Exatamente. Olha que legal. A herança do Senhor. Se a gente fosse começar aqui, eu teria duas palavras, tá? Eu lógico que cada um extrai de uma maneira. Ela pegou herança. Eu pegaria herança e galardão nesse verso. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que é herança? Que nem eu preguei ontem. O que é herança? Herança do Senhor. Vamos tentar extrair algo aqui. Herança é quando a gente recebe uma herança, está recebendo um patrimônio, um dinheiro que não é seu. Não é? Estou recebendo uma herança. Ah, eu recebi uma casa do meu tio como herança. Era dele. E ele deu para você. Então, de quem que é os filhos? Os filhos são de Deus, não são nossos. Só que ele fala no final, o fruto do ventre, seu galardão. O que é galardão? Uma recompensa. É um presente. Por isso que filhos é alegria na casa. O filho é de Deus. Ele só entregou para você criar. Porque ele é um presente que vai dar na sua vida. E nós sabemos, todo mundo tem filho, os filhos são alegria dentro da nossa casa. Não deu uma reflexão aqui? Aí, já deu uma reflexão. Né? Marcelinho, você está aí, filhão? O que você se extrai aí de umas palavras-chave aí no verso 4? Ô, Bispão, a versão que eu estou aberta aqui, NTLH, aí por si só já está um pouco mais explicado, né? Tá. No meu está assim, os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Tá. E aí já está bem em concordância do que o senhor leu a Gisele leu no 3, né? Então, as palavras que me chamam a atenção aqui são as flechas e o soldado. Entendi, chamou as flechas, no caso da minha Bíblia, é guerreiro, né? São flechas. Aí, ontem eu estava pregando, né? Eu estava num estudo meu, e nós entendemos, por que ele fala de um soldado, de um guerreiro, né? Onde que ele carrega essas flechas? Nós entendemos que flechas são nossos filhos. E ele carrega as flechas nas costas, ou seja, os filhos são para ser carregados por nós. No coração, no ventre, no espiritual, no bolso, no financeiro, sustentar os filhos. É obrigação dos pais. Só que um guerreiro, ele carrega as flechas, e as flechas são muito importantes para ele. Porque um guerreiro, ele vai usar a flecha para se defender, ele vai pegar uma flecha para poder caçar. Então, ele não desperdiça as flechas. As flechas são muito importantes para ele. Só que, um dia, ele vai tirar a flecha e vai colocar no arco e vai lançar. Aí a gente pode meditar assim, um dia eles têm que partir. Você vai encaminhar o seu filho para o mundo, que é para onde que ele vai, que ele não tem que permanecer em casa para sempre. Só que as flechas são bem atiradas, ou é para se defender, ou ela é para caçar. Ou seja, tem um alvo. Então, os filhos é mandado para o alvo. Olha que legal. Nosso alvo é Cristo. Então, nossos filhos já têm que ser lançados para Cristo. Tá ok? Estão entendendo, gente? É uma meditação isso aqui, tá? Você pode ver uma pregação, você vai ver eu pregar outro dia esse texto de uma forma diferente, mas é uma forma da gente meditar, né? Tá ok? Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui, nós vamos tomar uma coisa legal. Missionária Carminha, o que você fala aí do verso 5, missionária? Verso 5, eu extraía daqui para um aprendizado: aljava e pleitear com os inimigos à porta. Aí, dá uma meditada para nós, Carminha, para eles escutarem um pouquinho diferente de mim. Por exemplo, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não, porque está falando, né, que os filhos, como flechas na mão do valente, né? Uhum. Flecha é aquilo que se guarda dentro da aljava, não é isso? Isso. E não está dizendo que como flechas na mão do guerreiro? Então, feliz o homem que enche deles a sua aljava. E ele, porque não vai ser envergonhado. Ou seja, se ele tem muitos filhos,
ele tem muitos guerreiros. Aham. Ele tem muitos companheiros, tem muitos guerreiros. Ele não vai passar vergonha quando os inimigos estiverem à porta, quando pleitear com os inimigos, ou seja, quando ele for guerrear, ele tem muitos filhos, que poderia ser também soldados, né? Pessoas de confiança, que são flechas que vão poder atirar. Ele vai ter flechas para atirar no inimigo, quando ele estiver à porta. Se ele tiver a aljava cheia. Então, a aljava precisa estar cheia. Se tiver a aljava vazia, não vai resolver muita coisa. Ainda que você tenha uma aljava e ela esteja até mesmo com flecha, mas se essas flechas não estiver preparada para serem atiradas, não vai adiantar. Seria mais ou menos isso. Aí, tá vendo que legal, gente? A Carmela tem uma outra, já meditou, se eu for falar para o que eu penso, o que eu meditaria agora nesse verso seria um pouquinho diferente. As duas maneiras estão corretas, porque nós meditamos e estamos trazendo isso para as nossas vidas. É porque, olha só que legal, vou mostrar aqui para vocês um livro que eu tenho. Ó. Usos e costumes dos tempos bíblicos. Então, através desse livro, eu tiro um pouco de informação de como eram as tribos, como é que se comportava um guerreiro, coisas daquela época, tá? Como é que era a ideia de um povo. E naquela época, tá? Quando ele fala feliz o homem que enche deles, é exatamente o que a missionária Carmen falou, é ter bastante filhos. Por quê? O homem que tem bastante filhos, primeiro, na tradição daquela época, é um homem que tem prosperidade. E bate, né? Porque se filhos são heranças da parte de Deus, se você tem vários, você está com muita prosperidade da parte de Deus, você foi presenteado por Deus. Segundo, aquela época, eles criavam o quê? Eram rebanhos, eram agricultores, precisava de mão de obra, precisava cuidar dos escravos, tá? Precisava cuidar de toda a propriedade, guardar a propriedade. Então, a aljava cheia significa bastante filhos para poder conduzir e guardar a sua casa. Olha que legal. Então, são coisas assim, gente. Nós fizemos aqui praticamente uma pregação e nós pegamos e fizemos uma pequena meditação. Tá bom? Nós fizemos uma meditação. Eu ia até falar para vocês, deixa eu ver como é que está o horário. Acabando, né? Para a gente meditar no Salmo 1, mas agora eu quero pegar um texto que eu vou arrancar um pouquinho o cabelo de vocês. Vocês sabem que não ia ficar barato, né? Vamos lá em Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, verso 4 ao 9. Eu tinha que pegar um texto um pouquinho polêmico para a gente fazer uma meditação. Tá rindo aí, né, Jéssica? Eu vou ler para vocês bem devagar, tá, gente? Vamos lá. Quem não achou, deixa para lá. Me acompanha aqui. Depois você procura aí, você pega. Ó. É impossível, pois, que aqueles uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Já vou falar, ignomia seria uma vergonha pública. Eu queria que vocês dessem uma pensada agora. Olha só, vou ler de novo. Vamos pensar aqui, ó. É impossível, pois aquele uma vez foi iluminado, ou seja, iluminado significa estar com Cristo. E provaram do dom celestial. Provaram das coisas de Deus.
se tornaram participantes do Espírito Santo, estavam alinhados com o Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes vindouros, ou seja, do que virá, está sabendo o que virá. E aí caíram. E aí ele fala assim, o apóstolo Paulo fala, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Será que ele está querendo dizer com esse texto? Quer dizer que ser crente e cai, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento? Ele está falando que é impossível. Aqueles que já viveram, aqueles que se converteram, mas viraram as costas para Deus, não tem renovação? Mas aí a gente para e pensa assim, né? Não, mas uma vez que ele se arrependa, a salvação dele está garantida, não é? E é. O Senhor perdoa todos os pecados. Quem que nunca pecou? Quem que não conheceu alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, mas depois voltou? Mas ele está falando aqui que é impossível renovar, que a pessoa não pode ser renovada. O que vocês pensam sobre isso aqui? Esse aqui é o último que eu fiz para fechar. Vamos supor que você pegou, abriu sua Bíblia nesse dia e começou a ler esses trechos. E você fala, olha só, e agora? Como é que eu vou meditar nessa palavra? Posso dar uma palavrinha sobre isso? Lógico. Dá 2 exemplos. Judas e Paulo. Paulo, nada fez Paulo decair na fé. Nada. Ele passou luta, ele passou provações, porque ele verdadeiramente tinha tido um encontro. E Judas? Se Judas tivesse realmente tido um encontro, ele teria caído? Vamos esquecer que Judas já estava programado para trair Jesus. Será que se Judas tivesse, de fato, tido um encontro, será que Judas teria praticado o que ele praticou? Essas pessoas que conhecem Jesus, está na igreja, se ela tiver um encontro genuíno, ela não consegue se afastar. Ela não consegue, ela pode passar o que for, ela não consegue deixar. Eu penso assim, né? Mas aqui ele está dizendo, bispo, bom, muito bem colocado. O Carminho, ele está colocando aqui que ele fala, né? Caíram. Então a gente falou, nem você comentou pessoas que caíram. E ele fala, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Porque eles não estavam verdadeiramente. Ele caiu, mas na verdade ele já era caído. Ele só despencou. Você entende? Ele só despencou, caído ele já era. Sim. Ele aparentemente, ele estava de pé, mas era só aparente. Porque se ele realmente tivesse tido um encontro verdadeiro, como Pedro teve os erros dele, Pedro errou, Pedro cometeu lá seus deslizes, mas o final dele qual foi? Ele teve um encontro real, ele acordou, ele errou como nós erramos. Então, a pessoa, quando ela é realmente convertida, ainda que ela deu umas vaciladinhas, né, umas fraquezinhas como Pedro, ela consegue voltar. Então, mas aqui, no verso 4, ele diz que eles foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Mas não se converteram. Pode ter provado tudo isso, mas não se converteu. Entendi. Bem colocado. Eles provaram, eles viram a grandeza. É a mesma coisa que eu ser arrebatado, como algumas pessoas já foi, ir ao céu, como o pastor João Rangel falou, né? Ele já estava caminhando, ele chegou a provar, mas teve que voltar, porque Deus trouxe ele de volta. Mas ele queria ficar lá. A diferença é ele queria ficar. Mas Deus falou, não é a hora. Mas ele queria ficar, por quê? Porque ele é convertido. Entendi. Lá era bom. Entendi. Eu não sei, eu entendo assim. Não, com certeza. Nós estamos aqui para poder conversar. Quem que quer falar alguma coisa a respeito disso?
Fala aí, gente. Bispão, Bi- Vamos aprender juntos, vamos aprender todo mundo junto. Bispo, É. será que nesse versículo ele não está tratando daquelas pessoas que experimentaram todo o poder de Deus, vivenciaram coisas extraordinárias com ele, mas não acreditaram em Cristo, que foi ele que morreu na cruz? Não acreditaram no sacrifício de Jesus na cruz? Que esses são impossíveis com que eles sejam levados à salvação, com que eles venham a viver novamente? Não sei, você acha isso? Ah, eu É acho você que está meditando. Eu tô É você que está meditando. Ó, vamos lá, vou dar uma lida aqui numa outra versão. Eu não sei, alguém abriu o microfone? Não sei. Vamos lá, deixa eu ler aqui, depois vocês me falam, tá? Vamos lá. Eu vou pegar uma versão viva, que ela é legal também. Do 4 ao 6, vamos lá. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, e que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Muda alguma coisa? Vamos lá, gente. Quero mais gente falando aí. Vamos lá, vamos aprender aqui. Vamos lá. Bispão, Fala, meu filho. então, eu tô com o manual bíblico aqui do John MacArthur aberto, e ele fala o seguinte aqui, que tem a ver com o que a bispa Carminha, a missionária Carminha colocou. Ele fala assim, ó, sobre essa passagem, né? O tema aqui são as pessoas que tiveram contato com o evangelho, mas não foram transformadas por ele. Esses apóstatas eram cristãos apenas por nome, jamais tendo sido cristãos autênticos, que muitas vezes pensam incorretamente que perderam a salvação por causa de seus pecados. Entendi. Ou seja, eles já haviam apostatado da fé antes mesmo de começar uma caminhada, né? Porque igual a missionária Carminha colocou, pessoas que viviam como cristãos, mas realmente não aconteceu a conversão de fato em suas vidas, né? Bom, eu penso assim também, pelo menos pensava até o exato momento, né? E o teólogo aqui no comentário, ele meio que leva por esse lado também, né? Exatamente. Na verdade, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa passagem. Essa passagem ela é muito difícil de interpretar. Nós temos que, na verdade, tentar extrair para nós, aí que entra a meditação, você parar, você meditar, você pensar. Existem várias colocações, tá? De vários autores. Se eu pegar aqui, eu tenho meus comentários bíblicos, gente, ó. Eu tenho esse aqui é excelente, muitos, são 12 volumes no total do Antigo e do Novo Testamento. Eu tenho esse outro comentário bíblico aqui também, tá? Esse aqui é do Winehouse e esse aqui é do Moody, que eu também tenho. Cada um deles vai falar algo parecido, tá? Porque é um tema muito, muito complicado. Mas, assim, se a gente for pegar e extrair dos comentaristas, tá? A gente vai entender algo assim parecido com duas situações, tá? Exatamente como alguns afirmam, é parecido bem com o que a missionária Carminha falou e o Marcelinho. Que ela é dirigida, tá? Alguns chamam de crentes nominais, mas eu chamaria de crente meia boca, tá? Vou no português rasgar o verbo mesmo. Aqueles que ouviram a verdade, aparentemente diz que crê, aparentemente crê em Cristo, mas na verdade não. Mas por fim, eles demonstram assim uma superficialidade em relação a Cristo, são rasos.
tá? E eles vão acabar renunciando publicamente, que eu queria dizer aquele texto. São pessoas que eles viram, sabe aquela pessoa que frequenta a igreja? Ela não vai lá na igreja para receber o alimento. Ela não vai ali para ser transformada. Ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ela foi na igreja, ela cantou louvor, ela aceitou Jesus, ela batizou, ela fez, mas ela fez um ritual. Ela não deixou Jesus Cristo entrar. Ela viu o Espírito Santo agindo nas pessoas, às vezes ela agiu na vida dela, mas ela, em certos momentos da vida, rejeita Cristo. Quantas pessoas são cristãs dentro da igreja, ou são cristãs quando estão com crentes, mas quando não está, não é? Quantas pessoas que às vezes estão, vou dar um exemplo, tá? Estão na frente, Pai Senhor, irmão, Deus abençoe. Mas virou as costas, fala palavrão, xinga, grita, renuncia. Se alguém perguntasse aqui, eu vou na igreja, que crente nada, tem até vergonha de Cristo. Esse que ele está falando é impossível. Por quê? Porque esse não tem que se arrepender, porque nunca se arrependeu. Por isso que ele fala assim, é impossível o arrependimento. Porque essa pessoa tem um coração duro. Porque essa pessoa, ela rejeita ao nosso Senhor Jesus Cristo como deve ser ele aceito. Entendeu? Muitas pessoas hoje em dia, hoje está assim de gente vivendo dessa maneira. De uma maneira, um evangelho raso. As pessoas querem se falar, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, mas não segue um mandamento de Cristo. Não obedece nada que Deus fala. Nada, nada. Então, esse é raso. E esse fala, você não vai ter, não tem como voltar, porque esse nunca foi. Exatamente o que a Carminha falou, nunca foi. Porque aquele que encontra Cristo não consegue voltar, gente. A gente não consegue. Você pode até tentar falar um palavrão, você até se perder, você fala, mas o arrependimento bate tão doído na pessoa que ela vai passar dias pedindo perdão para Deus, para mim nunca mais vai fazer. Quando Cristo está com a gente olha uma pessoa necessitada, você estende a mão na hora. Quando Cristo, você renuncia a qualquer coisa pela palavra de Deus. E muitos renunciam a Cristo por qualquer barbárie, qualquer bobeira, por qualquer coisa. Acham que estão enganando a igreja, as pessoas, mas esqueceu que a Deus ninguém engana. Entenderam? A Deus ninguém engana. Não adianta falar, eu faço, eu isso. Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece cada um de uma maneira. Então, o apóstolo Paulo coloca até que são os perigos espirituais. É o evangelho raso que está acontecendo em demasia no mundo. Demasia, gente. Um evangelho totalmente distorcido, pessoas vivendo, achando que estão vivendo para Cristo, não estão vivendo, porque é aquilo que eu ensino. Viver a Cristo não é viver o costume de uma igreja. Viver a Cristo não é viver conforme um líder espiritual quer. Não, você tem que viver conforme esse livro chamado Palavra, Bíblia é. Porque esse ninguém tem como corrigir e dizer que está certo ou errado. Na verdade, esse livro está totalmente certo. E quando a gente vive baseado naquilo que Cristo quis, você vive na justiça. Então você não cai. Isso aqui tem um paralelo com o ensinamento calvinista, que uma vez salvo, salvo para sempre, que é muito mal utilizado. Eles querem dizer isso, uma pessoa que é convertida mesmo, ela é salva para sempre, ela não volta, ela não retrocede. Entendeu? Isso aqui é muito forte, isso aqui dá uma pregação que vocês não têm noção, mas isso aqui fala com a maior intimidade conosco, isso aqui mexe no nosso eu, isso aqui mexe, porque esse texto vem realmente para nos confrontar, para a gente falar assim, eu sou crente de verdade, porque crente é rótulo, né? Vamos lá, eu sou cristão, eu sou filho de Deus mesmo, eu posso chamar ele de papai, e ele vai olhar e falar assim, nesse aí eu me comprazo. Esse aí, sim. Esse aí faz de tudo para viver. Porque todo mundo peca, né? Porque eu sou o bispo Fernando, eu não peco? Não, eu peco pra caramba. Sou pecador, falho, como todo mundo é. Mas eu faço de tudo para que eu possa viver de acordo com esse livro. Que é a palavra de Deus. Então, isso aqui é para a gente meditar. Você realmente é um servo de Deus? Você realmente é um cristão? Você realmente
Alguém deu a mãozinha? Pode falar, irmã Solano. Paz do Senhor. Não vou falar, não. É só aplaudindo o que o senhor está Tá falando aí. bom. Amém, Muito amém. bom. Tá Muito joia. bom. Tá bom, gente? Então, porque hoje, Bispo Carminho já pregou muito, já via lá, crente sem vergonha, crente meia boca. Lembra, missionário? Com toda razão, porque tá cheio de meia boca achando que vai para o céu e vai para o inferno, gente. Tem muita gente que fala do amor de Cristo, mas vai para o inferno, porque o coração é corrupto, é um coração podre, é um sepulcro caiado. Por fora é uma coisa, uma aparência, mas por dentro está podre. Nós estamos falando espiritualmente isso aí. Esse não tem jeito, isso não tem volta, na verdade nunca foi. Entenderam? É isso que esse versículo está falando. Eu trouxe esse versículo, gente, de caso pensado, é um versículo polêmico. É um versículo bastante polêmico, assim, para a gente. Se vocês viram quando vocês leram, alguns que estão com a câmera aberta, eu vi a carinha, tipo, nossa, mas porque isso aqui vai para tratar com a gente mesmo. Para realmente a gente ver. A gente meditar. Guarde esse versículo, Hebreus 6, do 4 ao 9. Leia de vez em quando, traz para você. Porque quando a gente lê a Bíblia, você lê a Bíblia assim, a mulher sabe dificular, a tola destrói com uma... Nossa, mas aquela irmã lá não é sábia. A outra não é sábia. Mas quando você fala, será que eu sou? A Bíblia, a palavra de Deus veio para confrontar o nosso eu. Tudo que a gente acha, a Bíblia confronta dizendo que é o contrário. Ó. Tudo, gente. Tá bom? Então, gente, essa é uma pequena interpretação, tá? A gente for pegar alguns temas bíblicos, como o Marcelinho trouxe do MacArthur, tem vários comentaristas. O que acontece? Muitas pessoas pegam um texto e elas escrevem um comentário daquilo que ela acha. É uma referência? Com certeza. Pegue referências de pessoas que nós sabemos que têm uma vida no altar. Eu digo escritores, tá ok? Falo escritores. Saiba, busque. Antes de você formar a sua opinião, consulte primeiro, pesquisa. Lógico que no dia a dia, você não precisa uma meditação que nem a gente fez, mas assuntos assim que mexem com a gente, é bom você sempre refletir, parar, analisar. Isso que Cristo fala, medita na minha palavra de dia e de noite. Tá bom? No mundo teológico, gente, muitas coisas não existe explicação na Bíblia, muitas coisas nunca vai ter resposta, e existe uma coisa chamada tese. Tese não significa que aquilo é daquela maneira. É uma forma que um homem estudou e coloca aquela situação, mas não significa que é aquilo. Vamos só recapitular aquele versículo que eu falei no início lá, Marcos 16:16. Se creres em mim e for batizado, será salvo. Se não creres, será condenado. Precisa você estudar teologia para entender aquilo lá? Não. Você precisa de um comentário bíblico? Não. Tem coisas na Bíblia que ela já fala perfeitamente. Eu amo bater nesse versículo aqui, vocês devem estar cansados de escutar, mas são coisas que não precisa meditar. A gente só tem que meditar se a gente está fazendo certo, que é João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os vive, esse é o que me ama. Ó, Jesus falou tudo. Aquele que tem os meus mandamentos e vive meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei dele. Muitas pessoas falam, isso aqui cai exatamente nesse versículo que a gente estudou agora em Hebreus, que fala que é crente, fala que serve a Cristo, mas se não vive o mandamento de Cristo, gente, os preceitos de Deus foram lançados. Vive quem quiser. Tá bom? Está aberto aí para comentários, se alguém quiser falar a sua opinião,
falar que não concorda comigo, pode falar, que todo mundo é livre, né? Gálatas 5:1, nós somos livres. Dê a sua opinião, fale aí o que você acha, pergunte, tire dúvida, porque eu encerro a aula hoje aqui. Hello! Bispão, nossa, foi muito bom o estudo. E esse versículo de Hebreus, depois eu até vou ler de novo, refletir um pouco mais, porque ele é muito profundo, né? O senhor começou a falar, eu quase caí da cadeira. Ele é muito, 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 como vocês falam, muito profundo mesmo. Exatamente isso. Então, tá vendo como é que tem muita coisa na Bíblia para a gente se aprofundar, para viver? Mas o que eu queria perguntar, queria que vocês falassem mesmo, gente, deu para abrir a mente de como interpretar a Bíblia, de como fazer uma meditação, ou se você falar, bispo, não consegui aprender nada, não entendi nada. Beleza, eu faço tudo de novo, tá? A gente abre um outro dia, ou a quinta-feira que vem, eu ensino tudo de novo, tento trazer de uma outra forma para que você compreenda. Eu só peço, pelo amor de Deus, não vai para casa, tipo assim, puxa, essa aula eu não entendi nada. Porque nunca é vergonha alguém falar, não entendi, né? Se você estiver numa faculdade fazendo uma aula, e se você não entender, você vai fazer a prova como? Né? Aqui nós não temos prova, a nossa prova é a prova da vida, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, gente. Eu fico triste quando vocês ficam caladinhos. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Ô, Bispão, só falar que a aula foi boa pra caramba, viu? Foi bem legal. Beleza, Martelinho, que bom que ajudou. Colocar aí entre as top 5 do estudo aí, essa aula aqui tá. Desde que a gente começou, né? Essa aula aqui foi chique. Legal, beleza, é bom saber disso, é bom que vocês estão... porque a gente tem que, na sala eu tenho que tentar tratar de todos os temas de formas diferentes, né? Eu não conheço o conhecimento de cada um, então a gente vai lançando temas e a gente vai trabalhando, né? Uma vai falar muito, uma não vai falar nada, uma você vai achar até chata, mas a outra pessoa achou legal, eu tenho que ponderar e trazer de todo tipo de informação para que todos vocês possam ser alimentados, né? Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Alguém quer mais falar alguma coisa, gente? Alguém quer colocar algo? Então, amém. Se alguém tiver, como sempre, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser depois tirar a dúvida, quiser versículo, qualquer coisa, se ficar para trás aí, é só me procurar, pedir qualquer informação que vocês precisem, que eu estou à disposição, tá bom? É assim, se você tem vontade de aprender a palavra de Deus, se você quer conhecer, adquira livros, gente. Tem muito livro, muita coisa que você vai abrir sua mente de uma maneira extraordinária quando você começa a buscar a palavra de Deus e as coisas do Senhor, entendeu? E pode ter certeza, Deus se agrada daqueles que buscam o conhecimento da palavra, tá? Isso é importante, tá bom? Amém, gente? Então, se ninguém tem mais nada para falar, eu vou encerrar por aqui, para que a gente possa fazer a nossa oração. Tá bom? Toda sexta-feira, gente, eu estou lá na igreja, tá? Das 8 às 9. Toda sexta-feira agora, eu e a Bispa Ana, nós estamos em oração. Quem quiser, o portão está encostado, é só puxar aquele portão de correr, entra e vai orar, e lá não está sendo nada assim, nós vamos fazer assim, está rolando. Semana passada desceu a Glória lá, o irmão estava com violão lá, começou a cantar, a Glória desceu na casa lá, gente, foi maravilhoso, então vocês fiquem... Tá bom? Sempre coloco no grupo para vocês aí, qualquer dúvida vem falar conosco, tá bom? Vamos orar? Vamos falar um pouquinho com o Papai do Céu. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Que Ele proporcionou para cada um de nós, mesmo dentro das limitações, dentro de, às vezes, aflições, momentos difíceis, aos quais Deus falou que nós iríamos passar, mas Ele está no controle, graças a Deus, né? Estamos sob a mão dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso, eu sei que te alegra, meu Pai, a Tua palavra diz
que quando nós começamos a falar contigo, quando nós intercedemos pelos santos, ou seja, pelas pessoas, estamos cumprindo um dos teus mandamentos, meu Pai. É que é amar o próximo, é buscar pelo próximo, meu Pai. Deus, quantas pessoas, meu Pai, estão enfermas, estão em casa, estão em hospitais, alguns largados na rua, alguns, meu Pai, abandonados por completamente, largados dentro de instituições, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor misericórdia por essas pessoas, aqueles que estão se recuperando, aqueles que ainda não se recuperaram. Eu só tenho algo a falar, meu Pai, no teu santo nome. Tudo está no controle do Senhor. Eu creio na promessa. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer o que quer na hora que quer. Eu creio, Senhor. E eu creio que o Senhor pode estar hoje liberando, nesse momento, uma palavra de cura para alguém desse mundo, meu Pai. E eu glorifico o teu nome. Eu peço ao Senhor, olha, meu Pai, para os menos desfavorecidos. Olha, meu Pai, olha muito, meu Pai, para aqueles que estão em aflição, aqueles que estão com sofrimento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu, acude teu povo, Senhor. Acude, meu Pai, porque nesses tempos ao qual, Senhor, meu Pai, estamos vivendo, o Senhor, meu Pai, não tem nos colocado uma diversidade tão grande neste mundo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha nos consolar, que o Senhor nos dê força para continuar. Todas as pessoas, meu Pai, que estamos vivendo hoje, momentos difíceis, meu Pai, pois eu sei que é passageiro, meu Pai. Passageiro que eu digo, meu Deus, não é aqui na terra, é passageiro que eu digo, Senhor, é o tempo que nós vamos ficar aqui. É passageiro, meu Pai, porque um dia nós queremos estar com o Senhor. Como a tua palavra diz hoje, meu Pai, Deus, nós temos que nos arrepender sempre. Nós temos que mudar, ser transformados pelo Espírito. Nós temos que nos esforçar, meu Pai, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, não ao nosso coração, ao nosso entendimento. Deus, em nome de Jesus, há aqui mulheres nessa sala de estudo, meu Pai, que o Senhor dê sabedoria, como diz em Provérbios 14:1, para que elas possam edificar suas casas, sua família, meu Pai. Em nome de Jesus, que elas possam crescer no Espírito, rompendo em fé, meu Pai, não sendo um daqueles, como o apóstolo Paulo falou, meu Pai, que não existe arrependimento, é porque nunca se arrependeu ainda. Muda, meu Pai, a história de cada uma, muda dentro da tua casa, muda seu marido, seu irmão, seu pai, seu filho, namorado, seja o que for, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, transforma, meu Pai, porque todos nós somos falhos, nós somos pecadores, somos carentes, meu Deus, como eu gosto de falar, somos carentes de Ti, precisamos de mais do Senhor, meu Pai, e às vezes nós nem sabemos como conduzir, por isso eu peço, Espírito Santo, nos guia nosso pensamento, guia nossa vontade, guia nossos passos, guia nossos interesses, meu Pai, que seja feita a Tua vontade, visita casamentos, meu Pai, que estão destruídos, ou o inimigo já lançou, meu Pai, uma seta para que venha destruir, repreende todo o mal, Senhor, Deus liberta, meu Pai, da cerveja, do cigarro, da droga, da prostituição, meu Pai, da pornografia, em nome de Jesus, livra, meu Pai, pessoas que estão aprisionadas, meu Pai, na mão de falsos mestres, de ensinos malignos, meu Pai, que estão presos, meu Pai, na mão de demônios, centro de macumba, meu Pai, em lugares ao qual o Senhor não habita, meu Deus. Abre, meu Pai, as escamas dos olhos dessas pessoas para verem, meu Pai, que só o Senhor é Deus e o único caminho que tem, meu Pai, é através de Ti, é somente contigo que nós podemos, meu Pai, e essas pessoas possam encontrar a felicidade plena, Senhor. É a alegria plena, é a vontade de continuar, é onde vem a esperança através de Ti, é onde vem a alegria, meu Pai, nos momentos de tristeza, é onde vem a força, meu Pai, na hora da fraqueza. Senhor, abre os olhos dessas pessoas, Jesus, que eles possam enxergar o preço altíssimo que o Senhor pagou, o preço de sangue por nossas vidas, que o Senhor nos libertou, meu Pai. Gálatas 5:1 diz que o Senhor nos libertou, nós somos livres no Senhor, meu Pai, e que essas pessoas venham ser libertas, meu Pai, do pensamento do eu, do achismo, de achar que as coisas têm que caminhar do jeito que elas querem, de desejarem da maneira que elas querem, mas não venha ser feito da maneira que o Senhor quer, meu Pai. Deus,
Nós temos cônjuge, meu Pai, que às vezes o marido ou a esposa ainda não conheceu a Ti, Senhor. Filhos, pais, alguém, ente querido dentro de casa, meu Pai, ou está afastado, ou nunca Te conheceu. Ah, Deus, promove a condição dessas pessoas através de um homem de Deus, de uma mulher, ou passando na porta de uma igreja, meu Pai, que possam, meu Pai, se reconciliar ou conhecer o Senhor, meu Pai, que venham ser impactados pelo Teu poder, meu Deus, que só quem, meu Pai, só quem conhece o Senhor, só quem vive da maneira que Tu queres, quem vive baseado na Tua palavra, meu Pai, é o que consegue se manter forte, é o que consegue vencer, meu Pai. Cada dia ser uma página virada, sabendo que o que passou, passou, e o que importa é o que vem adiante, que o Senhor preparou para cada um de nós, que consegue, meu Pai, entrar em plenitude, meu Pai, em contato com o Senhor, meu Deus. Ah, Senhor, levanta esse povo para orar, levanta esse povo para fazer, meu Pai, o que é de melhor para o próximo. Abre a generosidade do coração dos Teus filhos, meu Pai, para que dê as mãos, meu Pai, que desse mundo não se leva nada, meu Deus, mas o que nós temos que levar é a Tua palavra cada dia, para que possamos, meu Pai, caminhar para a salvação. Deus, nós oramos todo dia, meu Pai, pelos políticos desse mundo, meu Deus. Ah, papai, quanta corrupção aos homens poderosos, o dinheiro, meu Deus, que não tem poder nenhum perto de Ti, mas eles comandam, meu Pai, muitas coisas, até, meu Pai, abusando daqueles necessitados, meu Deus. Oh, papai, que haja uma distribuição melhor, que as pessoas tenham, meu Pai, generosidade para ajudar os necessitados, aqueles que estão passando fome, pessoas como estão na Etiópia, na África, meu Pai, no Haiti, aqui no Brasil, em todos os países do mundo, pessoas que estão passando por necessidade. Deus, que o Senhor abra o coração dessas pessoas para que possam fazer o melhor, Senhor, que possam, meu Pai, realmente se preocupar com os outros, aprendendo contigo, Senhor. Amai-vos uns aos outros e principalmente ao Senhor sobre todas as coisas, meu Pai. Seja o guia dos nossos pensamentos, nossos passos. Nós queremos aqui, Senhor, viver, meu Pai, o caminho. Ilumina para nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Transforma a nossa vida, que todos ainda que tenham alguma dúvida ou não tiveram esse encontro, eu não sei como cada um, só o Senhor sabe, que eles venham viver um sobrenatural, que possam ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Eu oro pelos missionários, meu Pai, pastor Marcos e Divânia, o qual nós conhecemos, apoiamos aquela obra, e tantos outros que estão esparramados nesse mundo. Tira toda a preocupação, meu Pai, daqueles que ficaram, seus familiares, que eles venham ter o conforto do Espírito Santo, que é o Senhor, meu Pai, que está cuidando de tudo. Que a provisão chegue para eles, meu Pai, e principalmente em abastança, para que eles possam realizar a Tua obra, que eles possam levar de tudo a necessidade de cada um que tem um povo que o Senhor colocou para cuidar. Que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor repreenda todo tentativo do maligno para tentar parar as missões nesse mundo, meu Pai. Senhor, como nós temos o pastor Elias, missionária Márcia, que estão lá diante daquela casa masculina e feminina, Deus, tem misericórdia daquelas mulheres, daqueles homens, meu Pai, que eles possam ser tratados, que eles possam passar. Ali eles falam de tratamento, meu Pai, mas eu falo, oh Senhor, é o choque do Espírito Santo, meu Pai, é a ação do Teu poder na vida daquelas pessoas, quebranta o coração, quebra, meu Pai, para que eles venham se prostrar diante do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar todos os cultos, meu Pai, que estão hoje, que a única maneira que nós podemos é através da tecnologia, que as pessoas venham participar, que o Senhor venha trazer, meu Pai, que nada interfira no momento que eles estiverem escutando a Tua palavra, como se fosse na Tua casa, Senhor. Meu Deus, nós não sabemos o que vai ser a partir de segunda-feira, se a igreja volta no presencial ou não. Eu sei que o Senhor já tem tudo preparado. Então, meu Pai, prepara o coração do Teu povo, para que eles possam, mesmo em casa, meu Pai, receber o alimento do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer que nada faltou em nossas vidas. Agradecer por todos, que todos venham agradecer ao Senhor, que até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui, meu Pai, o Senhor cuidou de cada um, meu Pai, mesmo dentro da dor, mesmo dentro da dificuldade, a Tua palavra garante que o Senhor é conosco, meu Pai, que agindo eu, quem impedirá, ou seja, o Senhor está agindo, e da maneira que o Senhor age, meu Pai, as coisas venham a acontecer em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor é, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, meu Pai, os casamentos, abençoa, meu Pai, a nossa herança, que são Tuas, meu Pai, aos nossos filhos e netos, meu Pai, que eles possam crescer conhecendo a Tua palavra, meu Pai, que possamos ser farol para essas crianças, meu Pai, farol, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus,
Leva-nos nos nossos afazeres, meu Pai. Conduz a nossa vida. E que se alguém no nosso meio, meu Pai, que ainda não viveu um sobrenatural, se assim for a tua vontade, faz com que viva, meu Pai. Em nome do Senhor, traz, meu Pai, pessoas para aprender a tua palavra, meu Pai, na próxima aula, Senhor. Coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer ensinar para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém, meus amados? Muito obrigado pela participação desta aula. Espero que vocês tenham aprendido. E semana que vem tem mais. Se alguém tiver algum tema que queira aprender, gente, pode ser do mais básico até o mais teológico. Manda uma mensagenzinha lá no meu WhatsApp, que eu estou fazendo uma listinha e eu vou dando esses estudos conforme vocês vão pedindo, que é até mais gostoso, tá bom? Eu sempre peço a Deus colocar no meu coração aquilo que Ele tem para entregar para todos vocês, tá bom? Uma ótima final de noite, um final de semana abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo a todos vocês que a paz de Cristo venha reinar em vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até mais. Amém. Até mais. Tchau, bispo. Amém. Tchau. Deus abençoe. Pai do Amém. Deus Senhor. abençoe. Amém. Boa noite.